O anão pediu para falar a sós, e quando terminou, a mulher que achava não ter mais futuro ficou obrigada a reescrever a própria vida. A porta da cozinha chiou. Lá fora, a noite estendia o frescor por entre os jaracandás. Dentro, o lume da lamparina lançava sombras longas sobre a mesa de fazenda. O homem que vinha do celeiro era mais baixo que os demais. Trajava alpercatas gastas, um paletó surrado e um chapéu de palha remendado. Tinha mãos curtidas, veias saltadas e um rosto marcado pelo tempo e pela vigilância, não pela zombaria. Quando se aproximou de Ana, evitou alardes. Os passos eram miúdos, o olhar medido. Ana apertou o avental na cintura, sentindo o coração bater no pescoço. A luz recortava as mãos dele quando este estendeu um invólucro pálido. "Preciso dizer algo que é só para os seus olhos, madame", murmurou ele, em voz firme e baixa. Não havia histrionismo. Ali havia a urgência de quem carrega um segredo que, se dito em público, poderia matar. Ela não sabia, naquela noite, que aquele envelope, amarelado com um carimbo quase apagado, mudaria não só o destino dela, mas o de um menino que ainda guardava o cheiro de pão no cabelo e a vontade de crescer. Não sabia que o mensageiro, chamado Manuel de Sá, fora apelidado pela vila como o Anão, mas que nas suas veias corriam as mesmas lealdades e medos que entre os maiores do arraial. Tampouco sabia que a história que viria à luz, costurada por letras e sigilos, era uma ponta solta de um novelo muito maior. Envenenamentos, cartas queimadas, promessas enterradas que ninguém ousara resgatar. Na casa do Ferreira, a manhã de sábado começara com a rotina amarga de Isabel. Desde que perdera a mãe, a casa dos tios era palco de represálias e pequenas crueldades. José, o marido mais velho, falava com o peso do açoite, um dedo no prato, uma rispidez nos modos. Manuel, com seus cadernos de contas, escondia um desprezo que se traduzia em tarefas adicionais. Antônio, sempre pronto a uma gargalhada de mau gosto, repetia máximas que Isabel conhecia de cor. Menina não dá trabalho, mas dá cabeça. Tudo isso, para ela, era um aguilhão silencioso. A vida de Isabel, aos 19 anos, parecia um caminho de vigília. Aprendera a não chamar atenção, a medir a voz, a enrolar os sonhos como quem guarda cartas proibidas no fundo do baú. Mas havia também a escola secreta do Padre Miguel, um cômodo aos fundos da capela onde uma dúzia de meninas e meninas aprendia a ler e a escrever ao sábado, sob a luz bruxuleante de velas pagas com migalhas de esmolas. Ali, entre os verbos e as leituras, Isabel descobriu algo que lhe fazia tremular as mãos, o prazer de nomear o mundo. E como prazer, a consciência de que nomear podia libertar. O barulho dos cascos, na tarde em que o barão Joaquim de Andrade chegou, atravessou a praça como um recado. Era homem de presença. Carruagem de 2 rodas, criado de linho impecável, olhar que não se fixava em ninguém por muito tempo. Trouxe consigo um documento e um pedido. Procurava uma jovem para ensinar sua afilhada, Clara, que crescera entre as damas do corte, mas cujo espírito, diziam, exigia disciplina e ternura simultâneas. Quando o barão falou com o pai de Isabel, a transação teve o tom de um tratado firmado. Promessa de boa casa, comida regular, um salário que soava como fortuna aos ouvidos do clã Ferreira. A primeira noite na estrada, rumo à fazenda, provou a Isabel que o mundo poderia ser maior do que a vila. A mata exalava um cheiro de terra molhada e o vento trazia rumores de outras vidas, outros ofícios, outras possibilidades. Ela levou na mala um vestido simples, um punhado de livros que o padre emprestara e a pressa de aprender tudo o que a fortuna permitisse. Santa Bárbara, quando apareceu à vista, era um organismo próprio. Serralherias de madeira, arruamentos de pó e pétalas, o casarão com sua varanda de ferro trabalhado, e por detrás, o pomar, onde o vento parecia conversar com as folhagens. A economia da casa se organizava por códigos que Isabel começaria a descobrir. Tendas, caseiros, um conjunto de escravos que mantinha a máquina funcionando e um mordomo que mandava com olhares e sinais. Benedito, o mordomo, cumprimentou-a sem afetação. Havia nele um peso ancestral, uma paciência de quem conhece segredos feitos de sangue e fome. Aos olhos de Isabel, Benedito tinha a autoridade que a vida lhe dera, uma linha de ombros que acolhia e protegia. Clara era o reverso de Isabel, a menina baronesa que sabia a pose e o silêncio das senhoras da corte.
Havia tristeza em sua figura, olhos grandes, voz que se abria às vezes em gargalhadas contidas, como se risse de memórias que ninguém explicara. A afilhada do barão parecia guardar um mistério, como se houvesse um livro trancado atrás da sua pele. Isabel, ao primeiro encontro, sentiu que devia tomar conta daquele segredo de formas que nem ela ainda compreendia. As primeiras semanas foram de adaptação e observação. Isabel ensinava as letras e os números, as horas do dia, a leitura de mapas rústicos que ficavam na biblioteca pequena do casarão. À noite, enquanto Clara dormia, Isabel espreitava pelas frestas e ouvia conversas truncas entre os criados. Sentia nos corredores o eco de um luto não superado. Helena, a baronesa, morrera em circunstâncias que o barão dissera terem sido de febre súbita. Porém, os ecos contavam outra coisa. Um cheiro estranho que haviam notado na cozinha, uma cor pálida na comida, um frasco que desaparecera. O ateliê de Helena era uma peça fechada, com as cortinas cerradas e o cheiro de violetas preservado como uma oração. Em seu interior, as agulhas calavam-se sobre rendas e croquis. Nas prateleiras, frascos de tintura e de ervas fizeram Isabel pensar em perfumes e poções, e não em venenos. Mas quando, numa tarde de chuva, ela encontrou um recanto semi-oculto atrás de uma estante, descobriu um canto de cartas dobradas, papéis que alguém, com pressa e mãos trêmulas, tentara esconder. Não eram muitas páginas, eram depoimentos escritos por Helena a alguém chamado M, observações de febre, anotações sobre remédios que não surtiam efeito, nomes sublinhados e datas que coincidiam com refeições importantes. Em uma caligrafia apertada, Helena escrevera: "Se algo me acontecer, procure as louças da ceia. Há um vidro sem rótulo que desapareceu após a última entrada." Essas palavras caíram como uma lâmina no peito de Isabel. Existia, por trás da morte, a possibilidade de mão humana. Ela leu e relia as linhas durante dias, escondendo as folhas entre suas roupas, porque sabia que alguém podia tirar de suas mãos aquilo que afinal representava, um sopro de verdade. Clara, que por vezes espreitava a biblioteca com curiosidade, acabou conhecendo a inquietação de Isabel. As duas trocavam confidências com a delicadeza de quem guarda feridas. Era Clara quem confessou, numa noite em que o luar fingia ser camarada, que sentia o nome da mãe como algo frágil demais para ser chamado em voz alta. "Ela me deixava desenhos", murmurou Clara. "Dizia que a vida é um bordado que não devemos desfazer com pressa." Benedito e Rosa aproximaram-se como um fio de confiança. Rosa, filha do mordomo, vivia entre as cercas e os cavalos. Era ágil, tinha olhos que captavam o menor detalhe e um senso de lealdade que a tornava perigosa. A amizade entre ela e Isabel cresceu com segredos divididos, mão dupla de quem sabia que, para sobreviver, devia se unir. Benedito, por sua vez, tinha um conhecimento prático que ia além do gerenciamento da casa. Havia nele um saber antigo sobre plantas, sobre remédios caseiros e sobre sinais no corpo que denunciavam envenenamento. Um saber que se passava de geração em geração sob o nome de curandeirismo e que agora se tornava peça-chave na suspeita de homicídio. Foi numa dessas noites de murmúrio que chegou à fazenda uma pequena novidade. Um sujeito fora do comum, o anão Manuel de Sá, que trabalhava levando recados e arranjando pequenas encomendas entre os casebres e as senzalas. Manuel vinha rotineiramente aos fundos do casarão, onde todo mundo lhe entregava coisas sem perguntar. Tinha uma discrição que mais parecia timidez voluntária do que medo. Havia histórias que descreviam sua juventude como soldado risonho em festas de vilarejos ou como ajudante de tanoeiro, mas o que menos importava era a sua vida passada. Importava sim que Manuel guardava memórias que as paredes do casarão tinham engolido. Uma tarde, quando o sol batia nas telhas com um ardor que anunciava a chuva, Manuel buscou Isabel com um arrepio distinto. Não esperou por Benedito, não chamou à porta. Deslizou-se até onde ela varria a varanda e, depois de medir o espaço com a ponta dos olhos, puxou a conversa como quem entrega um bilhete. "Há coisas que se guardam para não serem buscadas por mãos que preferem o que é comum", disse ele, com a voz curta. "Mas há também que se diga a alguém que saiba ouvir." Isabel, acostumada a comprar a curiosidade pelos riscos que ela trazia, respondeu com a prudência aprendida no Padre Miguel. "Fale então." Manuel contou, em poucas palavras, que havia encontrado no celeiro um estojo de metal com papéis enrolados, não muitos e talvez velhos, mas com inscrições e um carimbo que remetia à contabilidade da casa.
Ele tivera medo de levar aquilo ao patrão, porque sabia que, se o barão descobrisse, o objeto sumiria sem deixar rastro, e procurara, assim, quem ousasse manter segredo. Benedito, disse Manuel, tinha conhecimento da peça. Mas havia algo mais. Nele havia memórias de conversas noturnas, risos baixos entre criados e médicos que pediam silêncio por razões que Manuel não lograva entender. Sei nome, senhorita Isabel. Sei de um tal de Figueiredo que sempre chegava com pacotes de remédios e de um coronel que não dava a oração sem olhar para as contas. Sei pouco, mas é o bastante para que se ouça. Manuel falava como se cada sílaba fosse uma moeda rara. Isabel sentiu a corrente do mundo inclinar-se. Aquilo, se verdadeiro, era mais que um rumor, era um fio de prova. Mas também sabia que, para tocar um fio, havia que puxá-lo com precisão, porque os novelos podiam se enrolar em torno do pescoço de quem ousasse mexer. Numa manhã de neblina, enquanto o gado mugia à distância, Isabel e Rosa entraram no ateliê com a intenção de buscar mais pistas. O frio fazia a madeira ranger. Os olhos de Rosa brilhavam por trás da máscara de quem não dormia. Ao remover algumas tábuas, encontraram um caixote com papéis enrolados num pano oleoso. Havia cartas, uma fotografia pobre de Helena jovem e um pequeno bilhete amarelado, dobrado em papel de folha fina. Nas margens, alguém, provavelmente Helena, escrevera nomes e datas. A última folha continha uma frase que fez Rosa engolir seco. Se algo de mal me ocorrer, meu irmão saberá prender as mãos de quem me envenenou. O nome do irmão estava borrado, mas a letra tinha urgência. Essa descoberta trouxe um novo ar à casa. Sussurros atados, olhares que procuravam a sombra nas paredes. Isabel sabia que aquilo era combustível suficiente para incendiar segredos antigos. Não demorou para que Manuel reaparecesse, desta vez com uma pressa que não fingia. Ele pediu formalmente a alguém que buscasse privacidade. Escolheu a pessoa menos provável para a cena, Ana, a costureira da vila, que vinha acostumar roupas para as mulheres da casa com uma destreza silenciosa. Ana, de mãos calejadas e um neto que ainda dormia nas manhãs, pensou que se tratava de dinheiro ou de confissão. Em vez disso, recebeu a carta. Eles foram para a cozinha, porta fechada, lamparina acesa, o calor do fogo trocando histórias com o frio da noite. Manuel abriu o invólucro e retirou com reverência quase religiosa um papel que parecia ter sido dobrado tantas vezes que as dobras marcavam sua pele. Aqui, Madame Ana, está o que mudou tudo, disse Manuel. E Ana, com as pernas tremendo, apoiou-se na cadeira como quem procura não desabar. No invólucro havia um pequeno documento de batismo e uma carta curta escrita de próprio punho. A carta dizia, em linguagem contida e precisa, que a criança batizada sob o nome de Ana Maria fora reconhecida, à margem, por uma mulher de condição elevada, que garantia como prova um fio de cabelo e um broche com as iniciais H. A carta explicava que, por medo e vergonha, ou por convenção de honra que naquela casa vigorava, a verdade fora escondida. Ana era filha legítima de uma mulher que, em outros tempos, frequentara a família Andrade. A assinatura no rodapé era de uma pessoa que não precisava de verificação, um capelão de vila, com letra firme e carimbo rústico. Ao ouvir, Ana ficou pálida. A costureira sentiu a sala girar. Tratava-se, em essência, de um documento capaz de alterar a linha que insistira em governar sua vida. Se aquilo se comprovasse, lhe era concedida a possibilidade de reivindicar certos direitos, talvez uma pequena pensão, o reconhecimento que a sociedade negara, ou até mesmo a chance de partir para outro sítio com o filho, Miguel, seu menino, que um dia poderia aspirar a mais do que a oficina de costura. Mas, além do impacto pessoal, havia outra face da verdade. Manuel revelou com voz baixa que a mesma carta continha uma referência a um nome, Figueiredo. Era o médico que vira frequentar secretamente a casa. Havia na carta um trecho que falava sobre remédios sem rótulo e quedas piores nas mesas servidas. Para Ana, aquilo soava a perigo. Para Isabel, àquela altura escutada de trás de uma porta entreaberta, significava que os fios da morte de Helena tocavam vidas alheias e que a prova, em posse de Manuel,
podia ser o que faltava para mover as peças da justiça. A revelação foi feita com cuidado. Manuel pediu a Ana que guardasse aquilo como quem guarda um relicário. Não se faz barulho sem saber por que se bate à porta, falou ele. Há quem prefira o silêncio por conveniência, mas se alguém quer viver diferente, que comece por provar a verdade. Ana, com as mãos que agora tremiam de outra coisa que não o frio, colocou o papel no peito. Se eu dissesse ao barão, murmurou, o que ocorreria? Manuel sorriu com a tristeza de quem sabe demais. O que se esconde há muito tempo irá tentar proteger-se. A conversa, dita a sós, abriu uma fresta no cotidiano da casa. No dia seguinte, as notícias começaram a correr como arsênico nas veias da fazenda. Um papagaio de tavernas repetia o rumor. Um criado desatento comentou algo no terreiro. Ou seja, a verdade, mesmo confinada, tinha a mesma mania da luz. Encontrava fendas e escapava. Isabel, que agora sentia a urgência como uma mão na nuca, sabia que aquela peça poderia servir a dois propósitos. Na primeira face, a carta libertaria Ana de uma vida de invisibilidade, dando-lhe decisão sobre seu destino e o do menino que poderia, quem sabe, tornar-se um homem de posses. Na segunda, e talvez mais perigosa, a prova era a ponte entre a morte de Helena e os homens que governavam as coisas com pólvora e remédio. Um mesmo papel, se mal manejado, poderia salvar alguém e condenar outros. Era por isso que Isabel passou a dormir pouco, remexendo entre as folhas e costurando planos. Nas semanas que se seguiram, ela começou aos poucos a fazer perguntas que pareciam inocentes. Quem visitava mais a cozinha? Quando chegava o médico? Quem cuidara da bandeja na última ceia de Helena? Fez acertos com Rosa para que pequenos trechos do diário fossem copiados e guardados. Pediu a Benedito que mantivesse em segredo o lugar onde encontrara as cartas. E ali, nas sombras do casarão, formou-se uma aliança discreta. Isabel, Rosa, Benedito e, por vezes, Manuel. Todos compreendiam que, para mover as engrenagens da justiça, era preciso mais do que ter razão. Era preciso evidência, testemunhas e paciência para não ser esmagado pelo poder que vinha com carruagens e títulos. O primeiro golpe veio numa manhã de cerração. Um criado novo chegara à fazenda, baixo no falar e alto na arrogância. Trouxera consigo notícias do quartel. Um tenente da Guarda Imperial estaria na região e o barão havia convidado oficiais para uma caçada, pretexto perfeito para alinhar lealdades. Na mesa do almoço, as vozes se elevaram por motivos banais, mas havia um tecido invisível costurando a conversa, os interesses do barão de manter sua imagem intacta e o remoinho de rumores que agora pareciam virar maré. Quando Isabel saiu, fingindo um passeio pelos canteiros, encontrou Manuel encostado num pé de ipê. Ele olhou-a com os olhos de quem tinha algo pesado a dizer, e sem drama sinalizou para que se aproximasse. A carta que dei a Ana mexe com coisas que... começou ele, mas não terminou. Solve qualquer cena que se encerre agora, e o leitor ficará com as mãos cheias de pergunta. Quem viu demais? Quem cala por medo? Quem irá traçar a linha que separa a justiça do vendaval? O vento trouxe, nesse instante, o som de cascos. Um mensageiro montado parou à entrada do terreiro. Trazia um selo do quartel. O emissário desceu e procurou o barão. Uma ordem fora escrita. O tenente Carvalho, afinal, passaria por Santa Bárbara na manhã seguinte. Haveria elogios públicos e talvez demonstrações de fidelidade. Mas para Isabel, aquilo soava como um relógio que marcava o compasso do perigo. E para Manuel, cuja criatura miúda sabia ouvir os silêncios, era o momento de decidir se a carta ficaria guardada ou seria devolvida ao lume da chama. Isabel, naquela noite, remexeu as folhas mais uma vez. Entre as frases tortas de Helena e o batismo de Ana, havia uma linha que, se puxada, poderia desfazer muita gente. O nome do médico, o carimbo do comerciante, uma data que coincidia com a última ceia. A convicção tomou forma. Para chegar à verdade, teria de haver coragem para caminhar entre as sombras e, se preciso, oferecer a própria pele como escudo. Ficou com a certeza de que muito em breve a fazenda pararia de ser apenas um lugar de cultivo e se transformaria em palco. Manuel, no seu tamanho reduzido, compreendeu uma coisa elementar que muitos grandes ignoram.
A verdade tem voz, mas ela prefere os ouvidos que não se curvam. Por isso, quando pediu a Ana que guardasse a carta, não fez isso apenas para proteger a costureira. Fez porque sabia que, no futuro, aquele documento seria o pivô entre uma vida anônima e a chance de recomeço. Que, por causa dele, alguém poderia tornar-se mãe de homem próspero e mudar o rumo de uma família inteira. O amanhecer seguinte veio com um céu limpo e a sensação de que algo, intangível, já começara a se mover. Haveria, nas próximas horas, encontros marcados, olhares suspeitos e passos que soariam como sentenças. E havia igualmente, dentro de Isabel, a determinação de que não deixaria a verdade morrer soterrada por pratinhos e segredos. Ainda não sabia como, e esse desconhecido era o que a fazia seguir em frente. O mensageiro que chegara com o selo do quartel não trazia apenas cortesia, trazia uma dobra no tempo da casa. Na manhã em que o tenente Carvalho cruzou a alameda de Ipês, com o queixo rente ao peito e botas polidas, o ar parecia carregar um aviso de tribunal. O barão recebeu-o com o sorriso de sempre, cortês, calculado, e os criados alinharam-se como peças de mobília. Isabel observou de longe, o coração apertado como quem segura uma passagem de trem. Sabia que a presença do oficial podia significar tanto o refresco para sua causa, quanto o aprofundar da tempestade. E como quem chama o vento, ela já havia mandado uma carta com palavras escolhidas a dedo. Fora Padre Miguel, em cuja fé e influência ela confiava, quem levara às mãos do tenente um relato cuidadoso, junto de cópias invisíveis do diário de Helena e de descrições precisas dos indícios que encontrara. Se essa história prende você, fica comigo até o final. Inscreva-se e comente o trecho que mais tocou o seu coração. Na sala principal, entre porcelanas e retratos ancestrais, o tenente fez perguntas com a mesma precisão com que um relojoeiro desmonta o mostrador. Falou primeiro com o barão, que respondeu com palavras medidas e justificativas em defesa de um luto que nada exigia de investigação. Em seguida, Carvalho pediu falar com quem tivesse visto as cartas, com quem conhecesse as rotinas da cozinha e, se preciso, com os que não tinham voz na sala. A formalidade da investigação, naquela manhã, funcionou como um corte limpo. Abriria fios que, até ali, se mantinham emaranhados. Isabel não apresentou-se de imediato. Benedito, porém, carregando a dignidade quieta de anos, aproximou-se e enumerou com calma o que sabia. Os frascos de Helena que sumiam, os horários das visitas do médico e as refeições, que em certos jantares tinham outros odores. O tenente pediu para ver o ateliê, requisitou os papéis escondidos e interrogou Manuel separadamente. Um diálogo contido, sem alarde, entre o mensageiro e o oficial. Manuel contou com a mesma clareza calma com que preservara segredos por anos. Explicou onde encontrara o estojo, descreveu conversas que ouvira portas entreabertas e apontou nomes que soavam como nó nas palavras de quem preferia não falar. Quando o tenente voltou a olhar para o barão, a sombra de dúvida passou por seu rosto como nuvem breve. Há indícios, disse ele, e indícios são sementes que, plantadas, podem brotar em provas. O barão respondeu com a altivez de quem possui recursos para desassossegar verdades. Enviou emissários, sussurrou palavras a colegas do clã e marcou uma ceia em que pretendia demonstrar normalidade. Mas a normalidade naquela noite estava furada de fora a fora. Isabel sabia que havia olhos na cozinha, mãos nos cofres e uma determinação crescente em sua própria garganta. A primeira investida foi discreta e, ao mesmo tempo, inevitável. O tenente ordenou uma busca controlada, acompanhada de testemunhas e sob o olhar de um escriba que registrava cada ato. O ateliê foi revistado, o caixote de papel foi aberto sob a luz de lamparinas que tremeluziam e os papéis de Helena apareceram como flores enegrecidas, testemunhas de um corpo mais velho. Havia anotações sobre remédios com descrições ambíguas, nomes riscados e referências a refeições em que a senhora pareceria ter falado de tonturas e de gosto metálico. Um dos fragmentos, quando lido em voz alta pelo escriba, fez o barão empalidecer.
Mencionava um recipiente sem rótulo desaparecido após a última ceia. Reagindo à ameaça de exposição, alguns homens tentaram destruir o material. Houve um momento de choque, um criado que irrompeu em prantos. A simples tentativa de queimar papéis foi impedida pelo tenente, que agiu com a autoridade do Estado. Contas foram retomadas, relatos foram coligidos e a investigação ganhou corpo. 2 homens da casa, apontados por testemunhas, foram detidos sob suspeita. Um ajudante de cozinha que recebera empréstimos de médicos e um comerciante local cujos carimbos apareciam nos envelopes achados. A prisão foi feita com a solenidade de uma sentença ainda não proferida, mas já bastava para mudar o curso da vida de quem, como Isabel, monitorava cada gesto e cada palavra. O barão, por sua vez, entendeu que algo precisava ser feito para conter a difusão. Chamou Clara para o seu quarto, falou com ela olhando o retrato da falecida baronesa, como se um espelho pudesse responder por perguntas que não eram feitas. Clara, ao mesmo tempo frágil e férrea, sentiu que a casa em que crescera tinha rachaduras que não poderia mais varrer. A menina que gostava de rendas e de desenhos, porém, encontrava agora uma aliada em Isabel. Elas trocaram olhares que, sem ruídos, traçaram um pacto: resguardar a verdade, proteger testemunhas e evitar vinganças que pudessem custar vidas. Houve pressões, claro. No terreiro, vozes insinuavam que os que falavam demais tinham por destino a lua de aço de uma vara. Um criado novo passou a rondar os aposentos de Isabel com perguntas de interesse fingido. Noites em que Rosa cumpria sua ronda foram marcadas por passos estranhos e rastros que não pertenciam a nenhum animal. Em um momento tenso, Benedito foi chamado à sala do barão e acusado de deslealdade. A maneira como respondeu, com a calma de quem já perdera tudo menos a própria honra, não o impediu de sofrer ameaças veladas. Ainda assim, a equação havia mudado. O tenente Carvalho agora representava a lei, e a lei tinha olhos. No centro de tudo aquilo estava Ana, que guardava no avental o documento que Manuel lhe entregara. O que aconteceu a seguir para ela parecia um sonho, ou um medo menor transformado em oportunidade. Com a ajuda de Isabel e de Padre Miguel, Ana foi aconselhada a procurar o cartório da vila e a apresentar o documento. Era um gesto arriscado, choveriam sobre si os olhares. Mas a verdade, quando se apresenta com a força de uma prova assinada, tem efeitos que nenhuma conveniência social consegue retardar por muito tempo. No cartório, entre carimbos e guruletes de tinta, Ana abriu o envelope. O oficial leu e pediu paciência. Havia naquele papel a declaração do capelão e o fio de cabelo atestado que poderia, se devidamente comprovado, reconhecer um vínculo a que a sociedade então dava importância: a filiação por parte de alguém de condição elevada. Era um direito discreto, de alcance limitado, mas suficiente para assegurar a Ana um reconhecimento que mudaria o rumo dos seus dias. O barão tentou interpor recurso. Havia pressões do clã e ameaças de retaliação. Contudo, com o peso das provas e a intervenção das mesmas autoridades que olhavam a casa de Santa Bárbara, o reconhecimento foi enfim formalizado, um feito que para Ana foi como trocar de pele. Com o reconhecimento veio uma pequena pensão, um lugar social mais ameno e a possibilidade de buscar um ofício que não fosse apenas costura em penumbra. Não se tratou de riqueza imediata, tratou-se de oportunidade. Miguel, o menino de Ana, com cabelos que lembravam pão morno e olhos de curiosidade, cresceu com novas chances. Foi aos 13 anos para a cidade. Conseguiu um trabalho como aprendiz em oficina mecânica e anos depois, com a indústria cafeeira e o movimento de troca do interior com a capital, converteu-se em um homem que soube investir e, com acerto e risco, amontoou fortuna. Não era um mito do dia para a noite. Foi trabalho, escolhas e um pouco de sorte. Mas a linha que permitira tudo aquilo começara naquela noite em que Manuel pedira para falar a sós e entregara um documento que libertava uma mãe da invisibilidade. Enquanto Ana traçava seu caminho, a vida de Isabel seguiu uma outra trilha, tão arriscada quanto necessária. O tenente Carvalho, observando a coragem, a lucidez e a astúcia de Isabel, ofereceu-lhe uma proposta que mudaria sua existência: colaborar com investigações discretas, infiltrar-se em locais onde o poder se escondia atrás de aparências. A inteligência que se aprende na rua, disse-lhe ele, e a disciplina que se aprende na caserna. Você tem as duas. A oferta era menos pomposa do que parece. Tratava-se de integrar uma rede de informantes, uma espécie de serviço de inteligência nascente, que precisava de pessoas de pouca visibilidade, olhos ágeis e corações que não se encolhessem diante de risco. Isabel aceitou. Não foi uma decisão tomada por glória, mas por convicção. Havia agora um objetivo maior do que provar a culpa de quem matara Helena. Se a rede do mal continuasse a atuar em outras províncias, vidas mais valiosas poderiam sucumbir.
O barão, com prestígio e aliados, representava apenas uma face daquilo que poderia corroer um país. Havia radicais, células que conspiravam contra o Estado e, por vezes, contra o próprio imperador. E a instabilidade política do período tornava qualquer plano de atentado uma ameaça real. A transição para o Rio foi lenta e repleta de despedidas. Benedito e Rosa permaneceram em Santa Bárbara para ajudar na reconstrução de uma rotina menos tensa. Clara recebeu ofertas de estudo e a promessa de visitas constantes. Ana e Miguel tomaram rumos que o tempo trataria de estender. Isabel partiu com uma bagagem que era mais de papéis rasgados e livros do que de roupas. Antes de embarcar, Padre Miguel entregou-lhe um pequeno crucifixo de madeira e disse: "O saber e a caridade têm caminhos que se cruzam. Lembre-se de que a verdade sem compaixão também fere." Ela guardou a lembrança junto ao peito. No Rio, o treino foi uma sequência de dias de exaustão e noites de raciocínio. O espaço para aprender era improvisado, um quarto rente ao cais, onde homens de várias origens vinham a aprender a decifrar códigos, observar comportamentos e a se mover entre festas, salões e horas mortas em que palavras perigosas eram sussurradas. Professor Almeida, homem de erudição e tato, ensinou-lhe o uso de documentos, a arte de falsificar identidade e a habilidade de ler um comportamento social. Havia aulas de etiqueta para que Isabel soubesse como se portar em jantar com a corte. Havia também exercícios mais prosaicos: fechar uma fechadura com alfinetes, escrever com caligrafia que não denunciasse sua origem, entrar em casa sem chamar atenção. A cada dia, sua antiga vergonha transformava-se em ferramenta. Dona Eulália, mulher de caráter firme e ligada a redes progressistas, foi quem a introduziu nos domínios da rede que atuava em defesa tanto do império quanto da ordem contra grupos anárquicos. Havia uma linha tênue entre ordem e opressão, e a missão de Isabel era manter essa linha sem trair princípios, proteger pessoas, evitar morte de inocentes e desmontar planos que prometiam sangue. Assim, quando recebeu a missão de ir a Petrópolis sob a identidade de Isabela Mendes, preceptora de uma família ligada a oficiais e políticos, ela já sabia como se camuflar sob vestidos, palavras e modulações de voz. Em Petrópolis, as primeiras semanas foram de observação. Havia salões onde coronéis trocavam elogios e piadas e outros recantos onde conversas ardilosas se desenrolavam sob a fumaça de charutos. Isabel, como Isabela, tornou-se amiga de damas e de criadas, arrancou confidências com gentileza e ofereceu consolo com discrição. Foi assim que ela conheceu um homem chamado Virgílio, cuja altivez e discurso sobre honra a deixavam alerta. Dr. Figueiredo, médico de figura suave, aproximava-se com uma cordialidade que disfarçava mãos inquietas. Aos poucos ela colocou peças, menções a remédios raros, encomendas de frascos sem rótulo, conversas sussurradas sobre horários de viagem. A rede descobriria, eventualmente, que o plano era mais audacioso do que simples atentado local. Haveria uma tentativa, na ocasião de uma cerimônia pública, de atingir alguém de peso, uma articulação que poderia desestabilizar o já delicado equilíbrio político. Isabel, com coragem e prudência, transmitiu relatórios codificados ao tenente Carvalho. O risco desses telegramas interceptados fazia com que as ações precisassem ser executadas com rapidez, colocar observadores nos salões, identificar cúmplices e, quando possível, obter provas materiais. A captura aconteceu numa madrugada de neblina. Ao abandonar uma casa onde suspeitavam haver um armazém de remédios, ela foi flagranteada por homens que a conheciam de rosto e não de passado. Algemada, levada a um quarto úmido e interrogada, Isabel sentiu o ar apertar. A cena foi de crueldade sutil, perguntas sobre quem lhe enviara ordens, ameaças sobre sua família e a promessa de retirada de qualquer proteção. O tenente, por razões de segurança, não pôde agir de imediato. A rede precisava preparar um plano de resgate sem que a presença de sua mão fizesse subir o alarme. Foi então que um gesto que parecia pequeno salvou sua vida. Carlos, o jardineiro que mais tarde ganhará a confiança do palácio, era um homem de rotinas aparentemente simples. Cuidava dos canteiros, podava roseiras e falava pouco, mas tinha olhos que viam o que os poderosos acreditavam que ninguém via. Escutas o térreo, passos que se repetiam, o trajeto de carruagens em horários estranhos. Numa noite, ao passar pela casa onde Isabel fora presa, percebera uma luz e um corpo vigiado. Com discrição e coragem, trouxe uma mensagem ao tenente. Um bilhete preso dentro do forro de um regador, entregue por uma criança que devia favores.
A mensagem dizia apenas: Isabel está na casa da Rua do Mirante, hora incerta. Não havia mais, e bastou. A operação de resgate foi precisa. Tenente Carvalho, com apoio de alguns homens de confiança e do próprio Carlos, cercou a casa. Houve um confronto curto e tenso, com golpes e palavras que feriam por dentro. Isabel foi libertada, mas não incólume. As marcas no seu rosto e a voz embargada do tenente quando ouviu as torturas sutis mostraram que a vitória vinha com custo. Dr. Figueiredo tentou fugir, mas foi preso no terreiro coberto de lama. Virgílio, cercado, intitulou-se vítima de uma calúnia que o diagramava em pânico. A reportagem da época, quando veio, tratou o episódio com o recato que o jornalismo da capital reservava aos poderosos. Mas a operação havia sido suficiente para desmantelar um dos núcleos que desejavam sangue. O reconhecimento por atos de serviço veio de maneira que, para Isabel, parecia duas coisas ao mesmo tempo: alívio e estranheza. Recebeu, da parte do Palácio Imperial, uma carta formal de agradecimento. Uma coisa pequena, de diplomacia e pompa. Mais que isso, foi oferecida a ela a concessão de um lote de terras em Minas. Uma proposta que vinha com a condição de que essas terras visassem um fim social. Uma escola, um abrigo para crianças e um centro de ofícios. Isabel aceitou com a gravidade de quem sabe que a educação transformaria mais do que um terreno. Transformaria futuros. Ao retornar a Minas, vestida de uma sobriedade que dissimulava sonhos maiores, Isabel encontrou Santa Bárbara em transição. A fazenda respirava um pouco mais livre, Benedito andava com passos menos curvados e Rosa sorria com o tipo de alegria que só dá quem dorme sem vigília. Clara, agora uma jovem de postura firme, caminhou ao seu encontro com um pacote de desenhos, presentes que simbolizavam gratidão. Ana, por sua vez, partira para a cidade com Miguel, rumo a oportunidades que a carta de batismo abrira. E Manuel, o anão que tudo iniciara com um pedido sussurrado, continuou a rondar as casas e os destinos com o mesmo silêncio digno. Em vez de grotesco, sua estatura parecia dar maior nitidez à sua coragem. Era pequeno o corpo, mas imensa a fidelidade. A fazenda Santa Bárbara transformou-se aos poucos num centro de aprendizagem. Isabel cedeu parte da terra para a construção de uma escola, que teve entre os primeiros alunos filhos de antigos criados, meninos e meninas da vila, e o próprio Miguel, antes de partir para a cidade. Benedito foi convidado a ficar como diretor da manutenção e guardião das novas práticas. O seu conhecimento em ervas tornou-se base para aulas de botânica para os estudantes. Rosa, com sua destreza, tornou-se professora de atividades manuais. Eles criaram, juntamente com doações que vieram de gente que admirava o feito da jovem, um espaço onde crianças aprendiam a ler, calcular e cultivar terra com dignidade. Mas as cicatrizes das lutas passadas não cicatrizaram por completo. Havia inimigos que fugiram, alianças que se recomporam e guardas que às vezes passavam com olhos longos. Isabel teve de lutar para manter a escola. Burocracias, resistências locais e questões financeiras precisaram de sua atenção constante. Ainda assim, a firmeza adquirida no Rio e no trabalho com Carvalho a manteve atenta. Não mais apenas uma vítima, agora era guardiã de futuros. O tempo que tudo acalenta e desvela trouxe transformações de vida que Isabel observava com humildade. Miguel, menino com fome de aprender, cresceu em meio a livros e ofícios, saiu da vila com destino à cidade grande e com peito de coragem e tino comercial ascendeu. Tornou-se próspero. O dinheiro que conquistou, fruto de um tempo em que o interior do Brasil via crescer plantações, ferrovias e comércios, fez com que, décadas depois, sua mãe fosse chamada pela imprensa local de Mãe do Milionário. Era uma alcunha que trazia surpresa e desconforto, porque a fortuna de seu filho não apagava nem a dor do passado, nem a memória da humilhação que ela mesma tivera de suportar. Ainda assim, abriram-se portas. Dona Ana voltou a Santa Bárbara, não mais como uma figura à margem, mas como alguém que poderia ajudar em projetos sociais. No entanto, é preciso que se diga com franqueza: o que fizera a diferença na vida de Ana não foi somente o ouro que seu filho amealhara.
fora sobretudo o documento guardado no avental que provou que alguém notara sua existência. Foi desse fio, puxado no calor daquela noite, que se teceu a possibilidade de lei, de reconhecimento, de migração social. Manuel pedira para falar a sós e, com o papel dobrado em suas mãos, plantou a semente, que acabaria, por vias sutis e trabalhosas, por permitir que um menino se tornasse homem de recursos. Isabel, por seu lado, continuou a vida de quem assumira uma tarefa maior: formar, proteger, investigar. Fez da escola uma base para o que chamava de ofício da liberdade: alfabetização, jardinagem, costura, ensinamentos sobre direito rudimentar que permitissem às pessoas se defenderem. Organizou também uma pequena célula de vigilância que, com o tempo, preparou jovens para atuar em redes de proteção local, tudo com a consciência de que o saber e a solidariedade eram mais eficazes que punhos. Ainda houveram encontros formais no Palácio Imperial. Isabel foi convidada em solenidade pequena, recebeu medalhas que para muitos pareciam meras fitas de cor. Para ela foi o reconhecimento de uma vida alterada por decisões duras. Na cerimônia, ao seu lado, estava o tenente Carvalho, agora promovido e com um rosto que transparecia orgulho. Também estiveram Benedito e Rosa. Clara, radiante, trouxe a notícia de que o barão, enfraquecido por escândalos, começava a pagar parte de dívidas que a investigação revelara. Nada que anulasse toda a dor, claro, mas pequenas reparações. Manuel, modesto como sempre, foi chamado discretamente a receber um agrado. Era um gesto simbólico, quase íntimo, que mostrou que os invisíveis podiam, por amar e por agir certo, mudar destinos. O legado do episódio, o anão que pediu para falar a sós, a carta que abriu portas, a coragem de Isabel que transformou-se em ação, continuou a reverberar. Miguel, já homem de posses, manteve um relacionamento com sua mãe que aliava respeito e gratidão. Ele ajudou a manter a escola, doou uma biblioteca e garantiu bolsas para alguns rapazes e moças. Nunca se esqueceu daquela noite em que um homem pequeno cruzou a cozinha e deixou um documento que parecia banal. No fundo, para ele e para muitos, aquele gesto era a prova de que as escolhas mais humildes podem ter efeitos gigantescos. Anos depois, numa tarde em que as árvores do pomar exalavam cheiros de frutos maduros e as crianças corriam entre os bancos de madeira, Isabel sentou-se no degrau da escola. Ao seu lado, Benedito limpava uma caixa de madeira onde guardavam o que restara dos papéis velhos. Rosa trouxe chá, Clara, agora professora assistente, trouxe um caderno com desenhos dos alunos. Manuel passou como tantas vezes passara e parou para olhar as crianças brincar. Ele não gostava de honrarias, preferia o silêncio do seu trabalho. Mesmo assim, quando Ana apareceu com o filho, agora um homem de negócios reconhecido, Manuel encostou o queixo nas mãos e sorriu sem alarde. Veja, pensou Isabel, como a vida encontra maneiras de reescrever capítulos que pareciam fechados. Naquele gesto entre a mãe reconhecida e o homem que a ajudara sem pedir nada em troca, a lição do tempo se fez simples. As grandes viradas, às vezes, nascem de um instante de coragem e de confidência. O anão pedira para falar a sós, e na privacidade daquela conversa, arriscou sua própria segurança para entregar um documento que não era apenas papel, mas a chave para a liberdade de alguém. Pelas mãos dele passou a matéria-prima de um destino transformado. E a mãe do milionário, Ana, pelo resto da vida reconheceria que a mudança que a tirara da invisibilidade começara naquela lamparina na cozinha, com um homem de passos miúdos e uma voz baixa. Os últimos capítulos da vida de Isabel foram feitos de pequenos triunfos. A escola cresceu, novos professores chegaram, jovens que antes trabalhavam nas plantações aprenderam ofícios que os habilitaram a migrar sem medo. Benedito, com a serena autoridade que a vida lhe concedera, fechou o dia sempre com a sensação de dever cumprido. Rosa casou-se e ficou na direção de atividades manuais. Clara foi buscar formação e, mais adiante, tornou-se uma articuladora de políticas locais para mulheres. Manuel, por sua vez, continuou a ser mensageiro e guardião de segredos, mas também amigo que trazia notícias boas. Miguel mandou livros, dizia ele, com uma satisfação que soava como triunfo. Quando Isabel morreu, anos depois, foi com a própria sensação de missão cumprida. Enterraram-na ao lado de uma árvore que plantara com as próprias mãos no primeiro ano de escola, um ipê roxo, que conforme o tempo passou, ficou alto e vistoso. No epitáfio simples, gravaram: aqui repousa quem acreditou no poder de ensinar. Muitos compareceram, antigos alunos, autoridades, gente simples da vida. Ana estava lá também, de rosto marcado pelo tempo, com o filho ao seu lado,
Já então um homem de considerável fortuna, que nunca deixou apagar a origem modesta, que afinal fazia da sua riqueza algo que também servia para o bem comum. E assim termina, de forma que traz calor e responsabilidade, a história que começou com um pedido a sós. O anão pediu para falar, falou, e o que trouxe nas mãos foi o que bastou para que uma mãe não mais fosse invisível. Mudanças maiores vieram depois, investigações, prisões, missões, escolas. Mas o gesto inicial, humilde e decisivo, ficou como prova de que o risco bem colocado e a verdade têm poder de reescrever vidas inteiras. Se ficou uma lição, está aí. Nunca subestime a voz de quem poucos escutam. Nela pode estar o mapa que salva famílias, que forma cidadãos e que, num futuro incerto, transforma o destino de um milionário em história de humanidade. Se esta narrativa tocou você, compartilhe com alguém que valoriza histórias de coragem e deixe nos comentários qual personagem você levaria para sempre na memória.